aí, tudo bem com você? Mas eu quero saber, você sabe o que é pandemia? Olha lá, o tema da nossa aula de hoje. O que é pandemia? Quando começou? Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Então, vem comigo, a gente vai saber coisas muito legais e bem importantes. Vamos lá? Vou começar com a minha autodescrição, depois a gente mergulha na aula. Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos. Sou branca, tenho olhos verdes, cabelo curto encaracolado, castanho claro. Estou com uma blusa cinza, um colar de sementes, bem colorido. Estou num cenário muito parecido com a escola. À minha direita tem um quadro. No fundo tem uma estante com alguns adereços, livros e uma parede bem colorida. Bom, como eu já fiz uma pergunta para vocês, eu agora quero pensar, refletir e tentar responder durante a aula o que eu perguntei. Mas pandemia é uma palavra bem esquisita, né? Pandemia. É uma palavra esquisita mesmo, mas ela traz muita, mas muita tristeza. Por quê? A pandemia é uma coisa que acontece principalmente numa região muito grande. Exemplo, nós estamos vivendo agora uma pandemia. Então, ela aconteceu numa coisa muito grande chamada Terra. O planeta inteiro está sofrendo com a pandemia. Se vocês estão acompanhando os noticiários, jornais, as mídias, você só vê falar nisso. Por quê? Porque é uma questão de saúde que está causando transtornos mundialmente. Se está ocasionando transtornos mundialmente, isso quer dizer que está afetando a Terra inteira, não é verdade? Mas e você? E a sua vida? Dos seus vizinhos? Foi afetada pela pandemia? Pois é. Lá na minha família, muita gente sofreu com a pandemia. Algumas questões ficaram bem difíceis. Mas antes de falar disso, vamos ver um slide e entender o porquê disso tudo, tá bom? Vem comigo. Pandemia é a situação em que uma doença infecciosa se espalha de forma rápida e descontrolada para vários locais, podendo atingir proporções mundiais. Aí nós temos um quadrinho para explicar doença infecciosa. O que é uma doença infecciosa, pessoal? De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, OMS, são aquelas causadas por micro-organismos, como bactérias, vírus, parasitas ou fungos, que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra ou animais. Vocês estão vendo aí o planeta Terra, porque a pandemia ela acontece justamente em todo o planeta de uma mesma forma, ou seja, no mesmo momento. E aí por isso que nós chamamos de pandemia. Enquanto a pandemia está aqui no Rio de Janeiro, se disseminando e contaminando muitas pessoas, ao mesmo tempo ela está do outro lado do planeta fazendo o mesmo movimento. Por isso que chamamos de pandemia, porque ela vai percorrer todo o território mundial e vai contaminar as pessoas de uma forma muito rápida e acelerada. Mas olha só, tem maneiras de eliminar isso, de combater isso? Tem. Vamos observar?
Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, mas a gente pode, a gente deve. Como? Vamos ver. Antes de começar, tem umas notícias, prestem atenção. Amazonas confirma mais 15 mortes por Covid e 721 novos casos. Brasil tem 21,36% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira vacinação contra a Covid-19 para público em geral. Bom, através dessas notícias nós podemos perceber o quê? Que todo esse movimento da pandemia trouxe notícias boas, notícias preocupantes, né? Que é cada vez mais a doença se espalhando, mas também a notícia, a boa nova de quê? Da vacina. Mas vacina? Como assim vacina? Vacina é feita assim tão rápido? Descobriu no estalar de dedos a cura da Covid? Será? Não, calma aí. Não é a cura da vacina. Não é a cura da Covid, né? Calma. Mas olha que interessante. Tinha alguns estudos já sobre o vírus da Covid. Não da 19, da Covid-19, mas da Covid. Que já era um vírus que vinha sendo pesquisado e estudado. Pegaram esses estudos e melhoraram ele, aprofundaram esses estudos e num recorde espaço de tempo, menos de um ano, em meses, conseguiram uma vacina que desse conta da Covid-19. Muito legal, né? E aí começou a vacinação em todo o mundo. E alguns países já têm até 0 casos de Covid-19. Interessante, não é mesmo? Mas vem comigo que a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Bom, antes de começar a falar da vacina, olhem aí, o que favorece o surgimento de pandemias? Um dos fatores que mais favorece o surgimento de uma pandemia atualmente é a facilidade de deslocamento das pessoas de um local para o outro, em um curto período de tempo, facilitando que um agente infeccioso também possa ser transportado para outro local e, assim, conseguir infectar outras pessoas. Tudo que nós já falamos aqui. Uma pessoa contaminada, quando encontra com outra que não está contaminada, rapidamente consegue espalhar esse vírus. E aí a pandemia está feita. Vamos lá. Falando da vacina e como controlar isso aí, nós temos aí as principais etapas da criação de uma vacina. E a vacina contra a Covid seguiu também esses critérios aí, Foi coletado informações sobre o vírus, sobre como ele é composto e assim passar a ser mapeado. Após esse movimento, começam os testes em seres vivos, animais e depois passa-se a fase de testes em seres humanos. Observam as reações adversas em um grupo pequeno de pessoas, depois passam a fazer os testes em grandes quantidades de pessoas e, de preferência, em lugares que tenham manifestação da doença. A pandemia apressou a produção de vacina. O que isso quer dizer? A taxa de contágio e mortes fez com que os países investissem em ciência e tecnologia para que a produção da vacina se realizasse em larga escala para conter a pandemia. E assim nós ficamos com essa questão maravilhosa que foi de poder combater a pandemia num curto período de tempo, mas foram esforços muito grandes para poder suprimir esse fenômeno natural que aconteceu na nossa sociedade mundial, que foi o surgimento dessa pandemia, com esse vírus aí, essa situação toda que nós vivemos nesses últimos tempos. Mas
Os cientistas e a ciência estão a favor da sociedade. Então, todos os estudos ficaram focados. Muita gente foi envolvida nesse grande sistema de pesquisa para poder trazer para a gente um sossego, uma paz, porque é muito bom, né, pensar em poder tomar essa vacina e não contrair essa doença, porque ela vem e vem com força. Pensando nessa questão que eu havia comentado do quanto a pandemia veio e influenciou na realidade das nossas vidas, tomar a vacina hoje é uma sensação de alívio, é uma sensação de retomar da vida normal, né? Mas olha só, não adianta eu tomar a vacina, eu, professora Érica Fernandes, sozinha tomar a vacina. É preciso um movimento coletivo, isso mesmo. Eu tenho que tomar, você, todo mundo. Por quê? Todo mundo vacinado vai fazer com que a pandemia pare, estacione. E aí, mais ninguém será contaminado. É assim que se dá a imunização em massa. Por isso que todos têm que se vacinar. Se um só se vacinar, não protege a sociedade como um todo. Então, precisamos estar atentos a isso. Se vacine, tá bom? Quando chegar a sua hora, tenha essa consciência. A vacinação é bom para mim, é bom para você, é bom para todo mundo. Depois de vacinados, os cuidados não param. Isso mesmo. Temos que continuar com os altos cuidados de sempre. Agora sim, vamos olhar no slide quais são eles. Usar máscara, usar álcool em gel ou líquido 70% e lavar as mãos sempre que for possível. Isso é muito importante. Só a vacinação não tem como a gente frear essa pandemia, porque é o que todos nós queremos. Frear a pandemia para que a vida vá começando a se encaixar, não é verdade? E que as coisas possam, aos poucos, ir retornando e que a gente possa voltar a se encontrar na escola. Não é verdade? Eu estou morrendo de saudade. Não vejo a hora. Vamos para o próximo slide. Desafio agora é com você. A pandemia causou muitos impactos na vida dos seus familiares, amigos e vizinhos. Escreva no caderno 3 frases sobre como a pandemia mudou a rotina das pessoas que você conhece. Vamos fazer a nossa parte? Vacina sim. Vamos agora relembrar o que a gente estudou na aula de hoje? Nós falamos sobre a pandemia, como ela se espalhou no mundo inteiro. Vimos também a importância de se preservar, de se cuidar, mesmo depois de tomar as vacinas. A vacina contra a Covid. Vimos o tempo que leva para fazer uma vacina e que a da Covid-19 foi em tempo bem recorde. E também vimos o quanto é importante todos se vacinarem. Bom, esse foi o resumo da nossa aula. Eu vou ficando por aqui. Com muita saudade de vocês, mas não se esqueçam de assistir essa aula, de tirar dúvidas com seu professor, isso mesmo, e reveja quantas vezes você quiser essa aula. Tire sempre proveito de todo o conhecimento que você puder. Não pare de estudar, não deixe de estudar. É muito importante, principalmente para você, adulto, jovem, idoso. Mantenha seus estudos em dia. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima aula.